Esse trade do dia 1º de maio no USD CAD foi uma compra, eu tomei um loss. Tinha 10 pips stop, 7R era o alvo, custou 76 centavos, mais 7 de taxa. Originalmente eu marquei aqui o mensal, meio enrolado, né? Semanal, mais para registrar no vídeo o que estava acontecendo no contexto geral. Semanal tinha isso, né? Meio que enrolado aqui, tinha essa liquidez que poderia vir para baixo, mas muito para pensar agora. O diário a gente estava, fizemos um choque aqui e estávamos subindo. Eu devo ter imaginado nesse dia que o preço iria até aqui pelo menos, né? Estávamos aqui, né? Tá. Daí no H4, vamos tirar o diário do semanal para não poluir. Eu imaginei originalmente eu pensei que o meu. Tá, a marcação do trade acho que eu tinha feito essa mesma. Mas eu imaginei que aqui fosse o decisional do trade, daí eu pensei, tinha essa liquidez aqui, ó, deixou liquidez aqui, tocamos uma zona de H4, se fizer uma confirmação no M15, estamos dentro, né? Eu pensei, né? Porque eu fiquei na dúvida se eu marquei. Aqui foi a zona que realmente rompeu, né? Eu até fiquei na dúvida se eu marcava aqui a estrutura ou aqui. Eu acho que seria aqui, porque é tudo uma lag, né? Se fosse aqui, eu não deveria ter entrado, porque estaríamos na Premium, né? Se eu tivesse marcado aqui, beleza. Só que aqui, provavelmente também foi um rompimento de estrutura, então aqui foi um choque para baixo, né? Então, para começar já estava duvidoso, né? E aqui eu não tinha certeza se esse sweep era o suficiente, né? Que não era uma. Como é que se diz? Foi um rompimento, né? Rompeu para cima, rompeu para baixo, né? Então, no M15, então, eu até tenho os comentários aqui, deixa eu cortar aqui. Ixi, poluiu demais. Tá, os comentários da H4, eu achei que esse sweep é o suficiente. Fiquei na dúvida se a protegida era aqui, mas eu devia ter marcado aqui. Foi isso. Tá. Vamos agora no M15 aqui. Os primeiros comentários. Então, mitigou a região de H4, rompeu a estrutura aqui para cima, né? Deixa eu parar antes da hora. Aqui é o asiático, né? Ele ficou enrolando. O que eu pensei aqui quando eu cheguei no gráfico, né? Esse dia era feriado, né? No Canadá não era, por isso que eu achei que o USD-CAD era interessante. Não é uma moeda europeia, né? O que eu estava vendo aqui? Rompeu estrutura, voltou 50% da lag, acho que de 50%. Não bem. Mas próximo disso, né? Rompeu novamente, eu pensei, não, temos indução aqui. Achei que isso aqui fosse indução, legal. É lua, né? Só que o que aconteceu de fato, daí botei a ordem, né? Cadê o trade? Cobri esse fundinho aqui para garantir, né? Tem ter coberto aqui que não tem adiantado. Alvo na zona de H4, né? Dá para ver que aquela zona lá, né? Primeira zona de H4, o alvo. Usando 0.01 lote não dá para fazer parcial. Só que primeiro pegou minha ordem, me deixou feliz, mas vazou. Então ele sacou a liquidez do asiático, eu tinha coberto o fundo ali, né? O alvo na supply de H4 lá, como eu tinha dito, né? Sacou a liquidez do asiático, tinha fundos duplos aqui, né? Eu não me liguei de toda essa liquidez aqui. Deveria. É que eu vi que aqui estava tudo mitigado, eu achei que eu não passaria daqui, né? E, além disso, o negócio não se contentou por aí. Ó, gerou bastante liquidez nesse fundo original do choque, né? No dia seguinte,
fez sweep do fundo do asiático do dia seguinte e de toda essa liquidez, para daí então, deixa eu botar aqui os comentários. Sweepou o asiático do dia seguinte, o ponto original do choque mitigou mais profundamente a zona de H4, buscou o alvo. Não buscou o alvo ainda não. Tá. Ou seja, a ideia do trade não estava das mais erradas, né? Mas o que talvez eu tivesse ter feito? Ó, aqui assim ele tinha mitigado. Olha onde ele veio buscar depois no final. Exatamente neste ponto. Que era. Primeiro tinha mitigado o range, né? Eu me dei por satisfeito. Nem sei se eu olhei isso no dia, mas acho que sim. Mas ele acabou mitigando a região refinada depois, né? Do H4 foi no alvo, daí depois a história, né? Mas qual que foi o meu erro aqui? O que, que eu poderia ter feito diferente agora pensando? Tá. Primeira coisa, ele não estava com muito momento na subida, né? Aqui até deu um momento, né? Mas meio que perdeu a força, então ele teria que liquidar em algum lugar. Isso aqui era muito pouco, né? Era uma liquidez muito óbvia, que não tinha rompido nada, né? Então essa do asiático era padrão, né? Então eu poderia ter coberto esse fundo aqui. Ia enrolar o dia inteiro e ia me liquidar no fim, né? Provavelmente eu ia sair em break-even em algum lugar. Não, não ia conseguir sair em break-even, né? Então é isso. Do M15 eu deveria ter esperado sweepar aqui. E então. Deixa eu ver aqui. Foi abaixo, mas não violou, né? Como aqui ele inverteu o fluxo para baixo, ou seja, rompeu aqui para baixo, eu teria que esperar o fluxo realinhar, eu imagino, né? Não tenho certeza agora. Mas no H4 aqui olhando, eu acho que essa liquidez foi muito pouca no H4, né? Tanto que ele gerou liquidez aqui, ele gerou esse meu fundo duplo aqui, liquidou para daí para cima, né? E também eu estava certo, por certo ponto, que no fim esse cara aqui, ó, foi liquidado hoje, né? Ou seja, essa liquidez lá era muito pouca mesmo, ele gerou mais liquidez aqui para descer. E atualmente estamos aqui, se não me engano, né? Isso. É. Então, no fim das contas, né? Eu deveria ter esperado voltar, no mínimo sacar essa liquidez e ter vindo aqui, né? Não constar isso aqui como liquidez. Então, evitando esses dois erros, talvez tivesse dado mais certo o trade, né? E também no diário, tá, mitigou um double wick aqui, né? Mas o diário também sem rumo também, né? Apesar de ter rompido aqui para cima, né? E aqui não dá para saber direito o que, que ele vai fazer, né? Imagino que vai segurar aqui nessa região e subir, né? Mas tudo é possível. Tá, era isso. Ficou longo demais.